Good morning, guys. How are you? I miss you so much. E aí, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de vocês. Bom, hoje é dia 5 de maio, a gente vai voltar, né, com as nossas aulas. Agora, nesse momento, por meio da tecnologia, por meio das mídias. Então, vocês vão me acompanhar aí da casa de vocês e a teacher aqui, tá bom? Então, olha só. A gente terminou a unidade 2, antes das férias. Então, a gente vai começar a Unit 3, que vocês vão encontrar nas páginas 28 e 29. Fiquem com o caderno de inglês também já no jeito, porque se precisar fazer alguma anotação, fica mais fácil. E a gente vai falar sobre Weekly Update. O título do nosso capítulo é esse, da nossa unidade é esse, Weekly Update, que é colocando a semana em ordem, atualizando a semana. Ou seja, lembra que a turma da Mônica está fora, cada um está no seu país, que ganhou a viagem, e estão todos lá, só que eles estão em países diferentes. Então, eles estão se comunicando via tecnologia, assim como nós. E a Magali está colocando a semana dela em ordem para contar para os amigos dela, Mônica, Smudge, J5, como que tá a situação dela lá no país que ela está visitando. Então vamos lá. Dear friends, it's time for my weekly update. This week I have a very different post. Last week I arrived in South Africa and I'm going to live here for a year. I'm ready to try new kinds of food and to share all the yummy things with you. But before that, let me tell you how my first week was. I arrived on Sunday and just rested for the whole day. It was a very long trip. During the week, I visited some tourist spots here. For example, the Apartheid Museum, Gold Reef, City Amusement Park, and many others. I also played volleyball at the beach with my new friends. I tried some South African spices and cooked my first typical recipe. It was delicious. Here's a picture. Bom, a Magali não podia falar outra coisa se não fosse de receitas. Mas vocês prestaram atenção na história? A Magali está contando como foi o dia dela. Ou seja, nós vamos falar sobre passado. Toda a narrativa dela foi no passado. Olha só. Queridos amigos, é hora da minha atualização semanal. Esta semana eu tenho um post diferente para vocês. A semana passada eu cheguei na África do Sul e eu vou morar aqui por um ano. Eu estou pronta para experimentar novos tipos de comida e compartilhar todas as coisas deliciosas com vocês. Mas, antes disso, deixa eu contar para vocês como a minha semana foi. Eu cheguei domingo e descansei o dia inteiro. Foi uma viagem longa. Durante a semana, eu visitei alguns lugares turísticos. Por exemplo, o Museu Apartheid. É um museu de segregação racial. É lá típico da África do Sul mesmo. Gold Reef, parques de diversões da cidade e muitas outras atrações. Também brinquei, também joguei vôlei na praia com os meus novos amigos. Experimentei algumas receitas sul-africanas e cozinhei a minha primeira receita típica. Estava muito deliciosa. Aqui vai uma foto. Olha só, ela envia a foto para os amigos. Então, vocês perceberam que toda a nossa história foi no passado. Justamente é a gramática da Unit 3. Past Tense, Regular Verbs. Pessoal, toda vez que eu falar
um passado de verbos regulares, estou falando de algo que segue uma regra. Tudo que é regular segue uma regra. Tudo que é regular tem uma maneira própria, específica, que não muda de se fazer as coisas. A mesma coisa acontece quando a gente fala de verbos regulares. Verbos regulares em inglês no passado seguem uma linha de raciocínio, seguem uma regra para todos. Mas prestem atenção, estou falando de verbos regulares. Nós também temos os verbos irregulares, assim como em língua portuguesa. Mas isso é mais pra frente, ok? Olha só, nas frases afirmativas, quando eu vou falar algo, afirmando algo no passado, e o meu verbo não é verbo to be, lembra que o verbo to be está na unidade 2, was, were. Quando eu vou falar algo no passado que não seja verbo to be, eu tenho que terminar o meu verbo, eu tenho que acrescentar no meu verbo, lá no final, a partícula ed. Isso nas frases afirmativas. Quando eu falo de frases negativas, quando eu vou construir uma frase negativa, o que vai acontecer? Eu preciso de auxiliares, aqueles ajudantes que ajudam os verbos a fazerem alguma coisa que eles não conseguem. Estou falando de verbos que não são verbos to be, tá? Prestem bem atenção nisso. Quando é negativa, ele vai receber o auxiliar did, not, ou eu posso fazer a forma contracted, que fica didn't, mais a base form dos verbos. O que é a base form? Sem a terminação. Ou seja, o meu verbo que terminava em ed, porque eu tinha passado ele para o passado, ele vai perder essa terminação e ele vai continuar na sua forma base, na sua forma original. Nas interrogative sentences, nas frases interrogativas, a mesma coisa. Eu vou precisar usar o auxiliar did, mais o subject, mais a base form dos verbos. Então, percebam que o verbo no passado, ele só vai receber uma terminação diferente quando ele estiver aqui, na afirmativa. Porque quando ele estiver na negativa ou na interrogativa, ele vai receber auxiliares e o verbo perde toda a sua terminação especial, tá? Ele fica na sua base form. O que é uma base form? A sua forma original, é a sua forma infinitiva de ser. Olha só, mas nós temos special cases, como toda regra, em inglês também temos exceções. Então, olha só, quando eu estou falando de frases afirmativas, quando eu tenho um verbo que termina em Y, mas antes desse Y eu tenho uma consoante, o que vai acontecer? Eu vou retirar o Y, olha só, eu tiro o Y e eu vou acrescentar IED. Então, no caso de study, que termina em Y e tem uma consoante antes do Y, eu tiro o Y e acrescento IED. Pronto, ele já está no passado. Studied. I studied. Eu estudei. Mas, olha só. Olha o que acontece. Atenção aqui. No verbo play, também termina em Y, teacher. Ah, mas antes do meu Y eu tenho uma vogal. Eu tenho a letra A. Não acontece nada. A regra especial é Y precedido de consoante. Vogal não. O que eu acrescento? ED. Tá? Porque eu tenho uma vogal. Agora, quando os verbos terminam em E, que é o caso de dance, por exemplo, eu vou apenas acrescentar o D. Um outro special case que a gente tem na afirmativa também, nas sentenças afirmativas, são os verbos terminados em consoante, vogal, consoante. A famosa CVC. Lembrem-se sempre, quando a gente vai descobrir se o verbo é uma CVC ou não, eu tenho que começar de trás para frente, tá? Quando eu tenho um verbo nessas condições, eu tenho que dobrar a última consoante e acrescentar a terminação ED. Então, o caso de stop, eu tenho de trás para frente, olha só, consoante,
vogal, consoante. Uma CVC. Na hora que eu for passar esse verbo para o passado, eu dobro a última consoante, que no caso aqui é a letra P, e acrescento ED. Aí sim o meu verbo fica stopped no passado. Bom, estrutura das affirmative sentences. Subject, verb in the past, que é o verbo mais ele com a terminação ED, mais qualquer complemento que vocês queiram. Então, olha só, eu tenho I, que é o subject, studied, que é o verbo in the past, o verbo in the past. Olha aqui, studied, perdeu o Y, acrescentou IED, mais o qualquer complemento que vocês queiram. No meu caso aqui, eu coloquei English e o advérbio do passado, yesterday, certo? As negative sentences e as interrogative sentences, eu necessariamente preciso dos auxiliares, tá? E lembrem-se, nós vamos focar, nós vamos dar mais ênfase nas negativas e nas interrogativas nas próximas aulas, tá bom? Mas lembrem-se sempre, toda vez que eu tenho did, seja didn't ou seja did na interrogativa, o meu verbo volta para a sua base form, tá bom? Então eu preciso usar o auxiliar do passado, que é o did, ok? Prestem sempre atenção nisso. As negative sentences e as interrogative sentences a gente vai deixar para as próximas aulas, ok? Explico para vocês nas próximas aulas que a gente se encontrar. Agora eu preciso que vocês façam alguns exercícios. Na página 28, eu tenho lá o exercício 1, que é true or false. Na página 29, o exercício 3. Vocês vão retirar da historinha os verbos que estão no passado. Na página 30, temos o exercício 4. Vocês vão encontrar dentro da historinha sinônimos dessas palavras que estão aqui. E na página 31, o exercício 6, vocês têm um quadro com alguns verbos. Prestem atenção, os verbos não estão conjugados. Vocês que vão completar o textinho ali com os verbos no passado, ok? E a gente corrige nas nossas próximas aulas, ok? Bye bye, guys!